Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito ou do espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Carta de Paulo aos Coríntios. E ele apresenta o caráter da sua pregação, o foco principal, o objetivo da sua mensagem aos coríntios. E não só aos coríntios, mas a todas as demais igrejas e a todos os cristãos. E ele tem um objetivo em ter esse tipo de pregação, esse tipo de mensagem, uma mensagem rigorosamente cristocêntrica, ou seja, centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele informa que ele foi anunciando o testemunho de Deus, ele não se preocupava em uma linguagem rebuscada, ele não tinha uma vaidade de ostentar uma linguagem de impressionar as pessoas, ele não queria ostentar, a sua forma de dizer, a sua linguagem, e ele diz que ele não tinha outro objetivo. Nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Meu alvo, meu foco, meu objetivo é que vocês conheçam a respeito de Jesus e Jesus Cristo crucificado. Ele fala que a pregação, no verso 4, a minha palavra, a minha pregação, não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria. Ele também descartou o uso de uma linguagem persuasiva de sabedoria. Ele não tinha a intenção de ser sofismático, de ser persuasivo, nada disso. Mas ele preocupava em uma demonstração de espírito e de poder. Em Romanos 1,16 fala qual é o poder do Evangelho. Ele, mesmo o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Então, a maior expressão do poder do Evangelho é salvação. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a expressão de poder do Evangelho é transformação de vidas, transformação de pessoas, salvação, retirar pessoas da perdição eterna e transportá-la para a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele falou, a minha palavra, a minha pregação não foi com uma linguagem persuasiva, uma linguagem de sabedoria, mas demonstração do Espírito e de poder. E o objetivo principal que você precisa entender muito bem nessa hora, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, a fé deles está baseada em argumentos humanos, em retórica humana, em palavras persuasivas de sabedoria humana, está baseado em ostentação de linguagem, está baseado na eloquência de um pregador. E muitas das vezes a pessoa não se converteu a Cristo, mas ele se identificou e ele foi convencido pela eloquência de um preletor, ou mesmo pela celebridade de um cantor gospel. Então você pensa, parece que o moço converteu, mas na verdade não é uma conversão. Ele se tornou um fã de um cantor gospel, e ele então acompanha a carreira daquele cantor, mas ele não foi direcionado para ter uma vida com Cristo. E Paulo não queria isso. Ele não queria que aqueles crentes aos quais ele pregava, as pessoas que ele pregava, tivessem a fé apoiada na sua própria sabedoria, na sua própria eloquência, na sua capacidade de ostentar uma linguagem rebuscada. Mas o objetivo era para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana,
mas sim no poder de Deus. No mesmo texto aos Coríntios, se você voltar um pouquinho só, aqui no capítulo 1, nós vamos ver aqui Paulo também falando sobre o que é a mensagem da cruz. E para alguns a mensagem da cruz, ela é loucura. Certamente, olha, verso 18, 1 e 18 de Coríntios. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E ele também fala qual que era a expectativa das pessoas no contexto em que ele vivia, na época em que ele vivia, qual que era a expectativa dos religiosos, qual a expectativa dos pagãos, dos judeus, das pessoas. Ele fala assim, olha, porque tanto os judeus, verso 22, pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, ou os gregos. Interessante na expectativa daquele povo. Os judeus, o que eles querem? Sinais, algo místico, algo espantoso. E eles chegaram a pedir ao próprio Senhor Jesus, Senhor, mostra da tua parte alguns sinais. E Jesus os repreendeu aos escribas, os fariseus, os principais sacerdotes. Uma geração má e adúltera me pede um sinal. Nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Então a expectativa dos judeus eram sinais, algo místico. E os gregos, por sua vez, buscavam sabedoria. Mas a mensagem de Paulo era Cristo crucificado. Não era uma mensagem popular, não era. Isso para os judeus, pregar um Cristo crucificado, era vergonha, escárnio, escândalo. E para os gentios, loucura. Então não era uma mensagem popular, não era uma mensagem que causava atração natural nas pessoas, não cativava a mente das pessoas, não cativava o intelecto das pessoas, pelo contrário, ela causava repulsa. No caso dos judeus, escândalo, o Cristo crucificado, derrotado, morto. É como que hoje até os islâmicos têm essa visão, né? Jesus não morreu porque é um absurdo ter morrido, significaria um escândalo, uma derrota. Mas para os gentios, aquilo significava loucura. Quando Paulo pregava no Areópago, muitas pessoas se acercaram dele e estava até ouvindo ele de bom grado, mas de repente, quando ele falou de ressurreição dos mortos, eles começaram a dissipar e disseram, a respeito disso nós te ouviremos em outra ocasião. Mas tem uma coisa importante para que a gente possa saber. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus. A aplicação do Evangelho é o poder de Deus. O resultado do Evangelho nos corações só se dá pelo poder de Deus. Não se dá por palavra persuasiva de sabedoria humana, não se dá pelo intelecto, não se dá pela eloquência, não, no grito, né? A gente percebe que tem muita gente que esbraveja, grita, fala com muita veemência. Tudo bem, pode ser uma técnica para prender a atenção das pessoas, mas se não tiver conteúdo bíblico, isso não vai durar muito tempo. Isso não vai durar muito tempo, é o ditado que todo mundo sabe, fogo de palha. Mas é interessante que, quando você olha para a Bíblia ela foi escrita para que nós venhamos a compreender. Não foi para a gente esperar misticismo, né? Para a gente entender. O objetivo de Deus a nos transmitir a Escritura foi nós compreendermos a mensagem da Escritura, foi entender. E hoje a mesma expectativa que os judeus tinham pedindo sinais é o que a maioria das pessoas querem, que era algo místico, algo fantasioso, algo que venha causar espanto. A Bíblia está repleta dos avisos, das advertências, mas a pessoa tem que ver alguma coisa, tem que ver, ouvir alguma coisa. Né? Um sinal numa nuvem. Se você olhar para as nuvens, a qualquer momento, se depende da sua imaginação, ela pode criar várias figuras. E o tempo todo elas estão em movimento, qualquer hora cria figura. E as pessoas então exploram isso e vê, ela tem uma mão, ela tem um dedo, ela tem uma... E começa a fantasiar. Porque as pessoas querem ver sinais. As pessoas têm um coração cheio de misticismo. A nossa sociedade vive atrás de misticismo. Mas o objetivo da pregação é esclarecer, revelar a mensagem de Deus. A Bíblia
É assim, Paulo então tinha sua mensagem cristocêntrica pelo poder do Espírito Santo. Se você continuar a leitura também no mesmo texto, vamos dar mais um pouquinho para você acompanhar, só mais um pouquinho. No capítulo 2, do verso 8, fala que a sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, né? Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, presta atenção, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, vamos lá ao contexto. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. O verso 9 dá a impressão que está falando do céu, do paraíso, do arrebatamento, coisas escatológicas. Não. Está dizendo que o Evangelho era coisa que os olhos naturais não poderiam ver, nem ouvidos ouvir, nem jamais experimentar no coração, mas Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus nos revelou o Evangelho através do Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o apóstolo Paulo tinha essa preocupação para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Como está a sua fé? Onde ela se apoia? Qual a base? Não é? Qual é o fundamento da sua fé? É argumento humano? É sabedoria humana? É eloquência? É retórica? É palavras de ostentação, linguagem de ostentação, ou palavras que invocam misticismo, não é? Pessoas falam num tom assim para transmitir espiritualidade, para transmitir algo místico. E muitas vezes as pessoas embarcam nisso, mas que a vossa fé, a sua fé, tem que se apoiar em sabedoria humana. Esse é o primeiro vídeo que eu vou estar postando no canal. E eu tinha, para que você já saiba qual que é o caráter desse canal também, qual é o objetivo, eu vou postar esse tipo de mensagem para que as pessoas entendam qual que é o objetivo que nós queremos. Foco na Bíblia, foco na palavra de Deus aqui, foco na Bíblia. Esqueça argumento, esqueça retórica, esqueça palavra de ostentação, esqueça exibicionismo, exibir sabedoria, exibir espiritualidade, exibir misticismo, nada disso, esquece. O diabo ele tentou Jesus, a Jesus se exibir, pula daqui abaixo. Não tentará o Senhor teu Deus. Então aqui o foco na Bíblia, foco nas Escrituras. Espero que isso edifique a sua vida, fortaleça a sua alma, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja sobre ti, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe sua vida hoje e sempre.